Fala galera, beleza? Estamos aí na evolução, na criação. Então nós falamos de tipos de pensamentos, né? Sobre a criação e a evolução. Temos a evolução ateísta, que é a evolução principal de Darwin, né? Que a evolução e a criação surgiu de uma matéria pura, com mais o tempo, mais o acaso, a sorte. Então nós falamos assim que é uma teoria possível, uma hipótese, mas não é comprovada. Então o mundo, a primeira vida, a primeira espécie de vivente surgiu de uma matéria sem vida pura, de acordo com o tempo ideal, com a temperatura ideal, e a sorte, o acaso e uma explosão, e aí nós temos a primeira forma de vida. É complicado, porque primeiro que não se prova, em segundo lugar que quem que inventou a matéria pura? A matéria pura é infinita. Bom, é difícil você não enxergar um ser inteligente por detrás de tudo isso, criando. Outro problema, a sorte é muito grande para essa criação. Eu acho que você tem que ter mais fé nisso, você consegue ter mais fé nisso do que em Deus. Porque imaginem, são vários exemplos, né, que os teólogos dão. Um dos é um ferro velho cheio de carro, aí entra um furacão, balança tudo com fogo, com vento, naquele momento certo, ideal, explode e sai uma Mercedes. Ou então um caminhão que capotou, pegou fogo, explodiu, que dentro tinha farinha, açúcar, água, leite, confete, M&M, ele explode e de repente um bolo lindo confeitado. Mais ou menos isso, mas tem que ter muita fé para acreditar nisso. Essa é a evolução ateísta. Essa é a evolução de Darwin de acordo com a criação do mundo, para criar o mundo. Aí vem os evolucionistas teístas, que creem nisso. Só que eles acreditam nisso, porém, em vez do acaso e da sorte, colocam um Deus na equação. É perigoso, porque ninguém prova a macroevolução. Não se consegue provar a macroevolução. Tem a teoria do intervalo, que está em Gênesis também, né? A teoria da lacuna. Tem o criacionismo literal de 6 dias, que esse entra em choque um pouco com a ciência, então a gente tem que tomar cuidado. E o criacionismo progressivo, que eu acho bem legal, bem importante. Mas o evolucionismo, quando fala de uma matéria pura que gera vida, é bem complicado também, porque nós temos variação de indivíduos dentro da mesma espécie. Mas o movimento de criação e novas espécies, que Darwin classifica como uma luta, como um caos, como brigas e explosões e de diversas outras situações de uma espécie mais forte que se sobressai e que gera outra espécie. Isso é complicado, porque também não é provado. A ciência não prova que uma espécie gera outra espécie. A ciência ela prova que uma espécie ela ocorre microevoluções nela, mutações e microevoluções melhorando e se adaptando de acordo com o ambiente. Mas nova espécie gerada de outra espécie ainda não foi provado. Então é uma coisa que é complicado você falar que espécies fortes geram outras espécies. Foi o que Hitler tentou fazer. Tentou criar uma raça pura. Tentou criar... Ele matava os fracos. Hitler entrava nos asilos e destruía e matava todo mundo. Para quê? Para que fosse formada no seu império, no nazismo, pessoas fortes. Não pessoas doentes, pessoas fortes, né? Então, a força do indivíduo da mesma espécie, ela explica sim uma espécie mais desenvolvida, mas não comprova nova espécie. Mutação, ok. Aí você vai olhar para os fósseis provam mutações e desenvolvimento. Mas é complicado afirmar que os fósseis provam criação de novas espécies. É mais difícil. Fósseis provam datas, espécies mais simples. No início da criação, você vê nos fósseis algas, protozoários, o Bob Esponja, então esses vieram primeiro.
e depois peixes, répteis, anfíbios, e depois o homem, por fim o homem, né? Antes os hominídeos, né? Mas é aí que choca, porque essa evolução, ela não é um dia, outro dia, né? Ela não é literal. Então, a ciência, isso que a ciência, ela prova ao contrário, que a gente precisa repensar e reler algumas coisas, né? Pra gente não ser taxado de ignorantes. Agostinho fala isso, nós vamos repetir. A verdade, ela é verdade, onde quer que seja encontrada. Então, registros fósseis, eles têm lacunas, e isso é muito interessante, porque alguns registros fósseis, de repente, vem uma nova forma de vida. Não é que aquilo vai se desenvolvendo e gera uma nova criatura, e gera um novo ser, e gera uma nova espécie. Não, de repente é encontrado uma nova espécie. E isso sim, você começa a se aproximar da criação. Porque a evolução, a teoria da evolução, ela não é brusca. Ela não é assim, não é de repente, ela é criada. Ela é lentamente, ela é desenvolvida e ela é evolutiva, né? E a criação, de acordo com o Criador, ele cria do nada, ele cria. Ele cria perfeitamente. Ele cria sem destruição, sem explosão. Ele cria em harmonia. Ele cria sistematicamente. A evolução não, a evolução são fatos do acaso e caos. Fatos do acaso e caos e sorte, sem Deus, né? Então a arqueologia indica a aparição repentina do ser humano. Há mais ou menos 195 mil anos atrás, os fósseis indicam a aparição do ser humano já com algumas tecnologias, já com lança, já com algumas coisas assim. Antes disso, não. Mas, por outro lado, você vê a Terra com o universo, 14 bilhões de anos foi criado. Tudo bem, o homem ele é mais recente, mas o universo e o planeta Terra é muito antigo. E você vê hominídeos com 4 milhões de anos. Mas o hominídeo também, ele não se prova que ele tinha alma, sentimento, que ele sentia, que ele amava. Não tem como provar isso. A ciência vai para o lado do hominídeo mais para o lado irracional, mais para o lado do animal mesmo, com seus instintos. Então, tá vendo? O homem ele aparece recentemente. Ele não é tão velho quanto a Terra ou contra o universo, né? Então tem uma lacuna gigantesca entre hominídeos de 4 milhões de anos e o homem de 195 mil anos. A evolução, ela não prega isso. A evolução, ela teria que mostrar nos fósseis algo lento, doloroso e muito gerador de caos, gastador, um fluxo bruto, um fluxo aleatório, um fluxo de sorte. E já a criação, ela é inteligente, ela é estruturada, ela é harmônica, ela é eficiente, ela é livre de erros. Deus, ele não desperdiça. A evolução, ela explode, ela é caos e ela é sorte. Deus é sistemático, harmonioso e é inteligente na sua criação. Amém?